Olá galera, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para explicar a respeito da estrutura do texto poético. Texto esse que é muito importante, porque a partir dele nós fazemos várias análises e várias outras atividades que são referentes ao nosso estudo. Então, quem quiser acompanhar aí no seu material ângulo, estão os capítulos 1 e 3, tá? Fiquem à vontade. Primeiramente, nós vamos ver o conceito sobre poema, nós vamos ver de que forma nós conseguimos identificar o que é um poema, qual é o tamanho, se ele obrigatoriamente precisa ter rima ou não. O poema é um texto literário, tá? E é estruturado em versos e estrofes. Então, para vocês, o poema é aquele texto que segue uma regra, ele é estruturado em versos e ele é estruturado também em estrofes. Cada poema vai ter a sua identidade, porque vai ter o seu tamanho, vai ter a sua peculiaridade no que diz respeito ao assunto que ele vai tratar. E o poema ele é muito mais do que aquilo que você vê. O poema ele serve como várias formas de denúncias, como várias formas de você mostrar aquilo que você sente, várias formas que o mundo mostra para a gente. Então, ele pode trazer sentimentalismo, pensamentos, opiniões do escritor, podendo ou não ter um alto conteúdo emotivo. Por que isso? Porque os poemas também servem como denúncia, seja sobre trabalho escravo, seja sobre trabalho infantil, seja sobre violência contra a mulher. Então, cada poema que você lê ou que você constrói, ele vai versar sobre um assunto, tá? Pode conter rimas, métricas, símbolos, metáforas, aliterações e demais recursos da língua portuguesa. Isso vai depender muito de um autor para o outro, tá? E de uma época para outra, porque esses recursos também eles são muito importantes e nós vamos estudá-lo nas próximas aulas. Já a poesia, como vocês conseguem ver, é um texto lírico. A poesia, vamos dizer assim, que ela é algo mais global. O poema ele está dentro da poesia. Onde é que nós podemos encontrar a poesia? Numa escultura, numa pintura, tá? Em uma música nós podemos encontrar poesia. Então a poesia ela é algo mais global. Ela capta muito mais coisas do que o poema. O poema é algo estático, aquilo que é verso, é estrofe, e a poesia não, ela vai muito mais além do que isso. Consiste em uma das 7 artes tradicionais, sendo considerada uma forma literária de arte. Então, olha só aí a força que tem a poesia. No sentido figurado, podemos entender a poesia como uma manifestação da própria arte, valorizando a beleza, a estética e o despertar dos sentimentos. Tipos de poesia, nós temos 3, a lírica, a épica e a dramática. À medida que vocês forem avançando os estudos, nós vamos aprofundando o conceito de cada uma, mas vamos lá ver por alto o conceito sobre lírico. O lírico, a poesia lírica vai tratar sobre o sentimentalismo, ela vai tratar sobre a musicalidade, sobre os sons. Já a épica, ela vai tratar sobre esses grandes detalhes, essas grandes histórias que aconteceram, e aí são retratadas em livros. Os alunos sempre acham ela um pouco mais extensa, mas não menos importante. Os alunos gostam porque ela vai trabalhar justamente essa questão do historicismo, tá? Trabalhando essa questão do mítico também. Já a dramática, ela pode envolver várias coisas, de sentimentalismo à crítica, tá? E aí, cada autor vai trabalhar à sua maneira, ok? Aqui, a diferença que vocês podem acompanhar lá na página 10 sobre poesia e poema. Foi explicado, mas para que vocês tenham uma maior segurança em fazer essa diferença entre os dois, vamos lá. Poesia é um estado especial de encantamento ou de estranhamento diante do mundo e da vida, tá? Por que isso? Porque vocês podem verificar uma pintura, olhar uma pintura e não entender nada, mas aquilo é uma poesia, uma escultura, e vocês podem olhar e também não entenderem nada, mas é uma poesia,
Porque cada um vai ter um olhar, vai ter um pensamento, vai ter uma ideia sobre aquilo que está vendo. É algo subjetivo, é a sua visão de vida sobre aquele momento, sobre aquela pintura, aquela escultura, aquela imagem. E, enfim, cada um vai ter a sua ideia, o seu posicionamento a respeito daquilo. Embora seja muito difícil defini-la satisfatoriamente, podemos reconhecê-la em uma situação, em uma paisagem, em um objeto, em uma obra de arte. Que são poemas? São textos compostos especialmente para provocar estados de poesia. Eles conseguem esse efeito por meio da musicalidade e do ritmo, da combinação inesperada de palavras e da manifestação de pensamentos surpreendentes. Então, o poema fica aí voltado para rimas, estrofes, versos, sons, e aí você vai percebê-lo diante da leitura que você fizer de um poema. A palavra poesia tem significados mais amplos e pode ser usada com o mesmo sentido da palavra poema, porque poema está dentro da poesia, tá? Por isso você pode fazer essa associação. Assim podemos dizer tanto gosto desse poema de Arnaldo Antunes, como gosto desta poesia de Arnaldo Antunes, não tem problema. Mas a palavra poema, por sua vez, nem sempre pode substituir a palavra poesia. Por quê? Porque poema é algo mais concreto, é algo menor, vamos dizer assim, no sentido de que ele não é global. A poesia ela engloba muito mais coisas, por isso você não pode fazer essa associação do poema e poesia ao mesmo tempo para o mesmo exemplo, ok? Não se diz, por exemplo, seu olhar era meigo, carregado de poema. Lembrem-se, como eu falei para vocês, que o olhar é algo subjetivo. Nem sempre a mesma visão vai ser estabelecida por pessoas diferentes. Você pode ter uma visão, seu colega pode ter uma outra visão, outro posicionamento, seu professor também. E isso não vai tirar o mérito nem a capacidade de nenhum. Todos eles têm olhares, têm vivências e têm históricos de vida diferentes, tá? Vamos aqui no texto 3, observar de que forma isso se dá dentro do poema. Aqui é um poema, olha a estrutura, olha as estrofes, olha os versos. Vamos lá fazer a leitura. Acompanhe aí. Rumo nem sempre aprumo. A bola quica, quica, quica. A água pinga, pinga, pinga. O sol brilha, brilha, brilha. Enquanto você lê, lê, lê. Se você for observar, as ações que cada um dos elementos fazem diante das estrofes são diferentes. Olha só a bola. O que a bola faz? Quica, quica, quica. Ali eu tenho uma estrofe composta por 3 versos, tá? Na segunda estrofe nós temos a água pinga, pinga, pinga. É o efeito que uma torneira faz. Observe o posicionamento da palavra pinga. Ficou reto. Por quê? Porque a água ela não pinga em locais diferentes. Ela pinga no mesmo local. Por isso, a forma, o formato que ficou, o posicionamento das palavras pinga, tá? O sol brilha, brilha, brilha. O sol brilha para todos. Portanto, aí a palavra brilha ficou em locais diferentes, tá? Porque o sol, ele é para todos. Enquanto você lê, 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 observe o posicionamento do termo lê. Ele ficou reto. Colocando aí a situação enquanto você lê, você tem que seguir um parâmetro, você tem que seguir para que você entenda o que você está lendo. Você não pode ler desnorteadamente, você tem que ler em uma sequência, tá? Por isso, a importância de você saber a caracterização de cada elemento. Nós temos aí a composição de um poema, tá? Tem versos, tem estrofes. Vocês podem me perguntar, professor, uma palavra pode fazer o efeito de um verso? A resposta é sim. O verso ele não tem uma quantidade definida, pode ser uma palavra, pode ser 3, 5 palavras, 7 palavras, isso vai depender do poema, tá? Nós temos aqui alguns conceitos, tá? Muito importantes para o texto poético, e o primeiro deles é o sujeito poético, que vocês conhecem popularmente como eu lírico, que é quem fala sobre as experiências e sentimentos
vividos dentro do poema. Não é o escritor, não é o leitor. Quem faz esse sujeito poético é aquela pessoa que está lá dentro do poema, tá? E aí você vai fazer a leitura e ver se o poema vai trabalhar sobre tristeza, angústia, alegria, se está fazendo uma crítica a uma determinada época, ou algum cargo, ou alguma entidade. E aí você vai ter que utilizar a sua sabedoria para fazer essa distinção. O verso é cada uma das linhas que fazem o poema. Então, o verso é cada linhazinha que compõe a estrofe, que eu falei ainda há pouco que não tem também uma quantidade de versos definidas. Os versos podem ser constituídos por uma palavra, por 5 palavras, e aí vai depender de cada verso. A estrofe é o conjunto de versos, e lembrem que são separados por espaços brancos, tá? E aí você vai ter que identificar se realmente está separado, ele causa um distanciamento entre uma estrofe e outra. Se não causar, você vai fazer a contagem normalmente de cada verso, e aí vai observar a estruturação das estrofes. A rima é todo som semelhante apresentado no final dos versos. Não é obrigatório todo poema ter rima. Há poemas que não possuem rima. E a métrica, que diz respeito à medida do verso. O número de sílabas métricas que há. Esse é um trabalho que nós vamos ver mais à frente, ok? Sobre a métrica. Nós temos um exemplo aqui sobre o poema Guarda-Chuvas, tá? Nós vamos ler, acompanhem aí vocês. Guarda-chuvas. Tenho 4 guarda-chuvas, todos os 4 com defeito. Um emperra quando abre, outro não fecha direito. Um deles vira ao contrário, se eu abro sem ter cuidado, outro então solta as varetas e fica todo amassado. O quarto é bem pequenino para carregar por aí, porém, toda vez que chove eu descubro que esqueci. Por isso, não falha nunca. Se começa a trovejar, nenhum dos 4 me vale. Eu sei que vou me molhar. Quem me dera um guarda-chuva pequeno, como uma luva que abrisse sem emperrar, ao ver a chuva chegar. Tenho 4 guarda-chuvas, que não me servem de nada. Quando chove de repente, acabo toda encharcada. E que fria cai a água sobre a pele ressecada. Ai! Observem aí que nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estrofes. Cada estrofe contém 4 versos, com exceção da última estrofe, que contém 3. As que contêm 4 versos são chamadas de quarteto. A única que contém, que são 3 versos, é chamada de terceto, tá? Vamos observar cada palavra de cada verso, a última palavra, tá? Vamos observar na primeira estrofe. Chuvas, defeito, abre, direito. Chuvas, eu não consigo rimar com nenhuma palavra. Defeito, eu consigo rimar com direito. Mas a palavra abre, eu não consigo rimar. Então, só acontece rima segundo e quarto versos, tá? Na segunda estrofe, contrário, cuidado, varetas, amassado. Cuidado, eu rimo com amassado, tá? Então, os outros 2 não contêm rima, nem contrário, nem varetas. Pequenino, aí, chove, esqueci. Aí, combina com, rima com, esqueci. Nunca, trovejar, vale, molhar. Trovejar, molhar, tá? São as únicas rimas que nós encontramos aí. Chuva, luva, emperrar, chegar. Chuva e luva rimando, emperrar e chegar rimando também, tá? Chuvas, nada, repente, encharcadas. E aí, vocês encontraram alguma rima? Nada e encharcada rima. Chuvas e repente não rima. Então, só para vocês observarem como é que é feito a rima dentro de um poema. Tem que observar as últimas palavras a última palavra do verso, tá? Vamos observar aqui esse outro poema que está no capítulo 4. Quem quiser acompanhar, verifiquem o capítulo 4, página 30, tá? Procura-se um equilibrista
que saiba caminhar na linha, que divide a noite do dia, que saiba carregar nas mãos um fino pote cheio de fantasias, que saiba escalar nuvens arredias, que saiba construir ilhas de poesia na vida simples de todo o dia. Então, vocês podem observar aí a rima que aconteceu neste poema. Dia, fantasias, arredias, poesia e dia, tá? Então, observem aí que eles pegaram a última palavra de cada verso. Não é obrigatório todo verso rimar com o outro. Pode ser que eles causem um intercalamento. O primeiro rima com o último, o segundo rima com o último. Isso vai depender de cada poema, tá, galera? Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe aí a Agenda Edu, que lá vai ter uma atividade disponível para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, tá, galera?